Cara, essa noite eu nem dormi direito, tá? Isso aqui não é palavra de efeito, não. É uma responsabilidade muito grande. Ministrar a palavra de Deus, eu creio que é a coisa mais nobre na face da terra. Nada se compara a ser ministro do Evangelho. Nada. Nada. Quem falou isso, inclusive, já foi o reverendo Messias, falou aqui. Fala para a pessoa do lado, fala, eu creio que nessa manhã você merece um grande aplauso. Fala para a pessoa do lado. Não, olha para a cara da pessoa aí, ô Diogo. Não está gravando, né? Tá. Tá, então, no culto da manhã eu falo de um jeito lá, e a hora que está gravando à noite eu falo de outro jeito. Então, o pessoal que quer ouvir alguma coisa diferente tem que vir de manhã. Então, primeiro, eu queria que você entendesse que é uma honra muito grande ministrar príncipes do Senhor. Tá? Quando eu fui convidado, a Tílio falou comigo na igreja. Falei, Tílio, acho que eu tenho que orar. Não é assim, eu vou. É uma honra, eu vou. E na verdade eu não queria vir. Estou sendo muito... Bom, quem me conhece lá sabe, é batatulina, quer dizer. Daí eu fui para casa, eu esqueci do convite, e à noite eu não dormi. Eu deitei, virava de um lado, virava do outro. Eu fui lá para um ambiente de oração, e às depois, ele falou assim comigo, você não recebeu o convite? Eu recebi. Eu não sei, irmão, se o Espírito Santo fala com você. Pergunta a pessoa, ele fala com você? Quem congrega comigo, Diogo, sabe, eu entendo que a coisa mais difícil para um pastor na terra é ouvir o Espírito Santo. O Ivan já ouviu isso. Eu acho muito difícil. Fala, se eu ouvisse bem, eu não seria o pastor que eu sou. Fala. Então, fique tranquila que hoje de manhã eu não vou pregar para você, eu vou falar de mim. Eu vou falar da minha pessoa. Então, eu vou pensar alto aqui, lá na igreja, todo mundo sabe que eu não prego para a igreja. Eu acho muito chato ter que pregar para alguém. Porque vocês... A hora que você fala vocês, está apontando para você, Diogo? Aqui tem um juiz e 3 me acusam. Então eu não vou pregar para você. Daí ele falou assim para mim, então, Enoque, meu filho, você não fez 2 pedidos para mim, inclusive esses dias. Eu tenho mania de escrever. Eu escrevi o que eu pedi para ele. Eu falei, já te dei 2 sinais. Já tinha dado um sinal e esse era o segundo. Daí no outro dia eu procurei a Tílio e falei assim, o pior que ele pediu para mim. Então eu queria compartilhar com você algo que eu queria dizer. Se ligasse numa coisa, é uma palavra que ele me deu com relação à atitude que eu tenho que ter com as ovelhas que ele me deu para cuidar. A igreja, irmão, não é minha. Isso é uma coisa que me ajudou muito. Se lá na igreja Batista da Glória você perguntar para alguém quem que é o pastor da igreja, eles falam, é Jesus. Eu sou pastor local. O dono não sou eu. Quem morreu pelas ovelhas não fui eu. E talvez nem esteja disposto a morrer. Fala, eu não estou disposto a morrer não. Fala para a pessoa do lado. Fala, só na Ucrânia, fala. Então, alright. Então fique ligado. Eu quero compartilhar algo que Deus falou comigo. E no que ele falou para mim,
Ele me falou de 3 lentes. E ele falou: Enoque, a hora que ele me revelou, ele falou assim: Enoque, eu uso uma lente e você usa outra, e tem a paralela do mercado negro. Eu vou falar das 3. E ele falou assim: Enoque, se porventura você usar a lente que eu uso com relação à igreja local que eu te confiei, Enoque, eu vou perder o pastor que eu tenho. Eu vou perder o pastor, eu vou te perder. Então, Enoque, eu queria que você ficasse ligado nisso. E começou essa história com o negócio da ceia. Irmãos, estou falando o Enoque, tá? Não é você. Tem muita coisa esquisita no dia da ceia. Tem muito culto esquisito, não tem? E a gente colocou tudo num pacotão, falou que Jesus Cristo perdoa tudo e a gente vai levando tudo meio imprensado. E ele começou a falar comigo no dia de ceia, com relação à morte dele. Falou: Enoque, eu quero que você ministra mais sobre o sofrimento meu, o sofrimento do meu filho. Ele pagou um preço muito alto para te resgatar, Enoque. Você não pode falar aqui, né? Então, Enoque, você tem feito muita atrapalhada aí, cara. Você está bem atrapalhadinho, viu? O pessoal do louvor não tem problema, que é o pessoal mais santo da igreja, o pessoal que canta. Então eu falei: mas Enoque, você tem feito umas atrapalhadas bem grandes, viu? Queria te dizer que eu não referendo. Então começou assim. Eu queria ler o texto, então, para não ficar... Lá naquele dia, ele me deu um título. A minha compreensão da sua morte na cruz por mim reflete na intensidade do meu testemunho hoje. Então, a visibilidade que eu tenho da obra da cruz é o tipo de evangelho que eu estou vivendo hoje. Então, imagina que não foi fácil, né? Enoque, e você é bom sempre ler a Bíblia colocando o teu nome nesse rolo aqui. Então, na hora que você lê a Bíblia, procura colocar teu nome como personagem, você vai ver que muda tudo, tá? Isaías 52, 14. Como pasmaram muitos à vista deles. Imagina eu vendo isso, e foi um dos aspectos dessa ministração, no final eu vou falar disso. Pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que dos homens, de outros filhos dos homens. E como a gente está no meio de pastor, tem que ler a Bíblia. Então, é Salmo 62, 11 e 12. Deus falou outra vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém? Então, a hora que eu estava ali naquela espécie de uma visitação, de uma revelação, ele começou a me mostrar, falou esse trem dessa lente. E Jesus ministrou muito por parábolas. E hoje a gente tem uma linguagem assim que se a pessoa não entender, você tem que desenhar. Fala isso para a pessoa do teu lado. Fala, se precisar hoje ele desenha. Fala para a pessoa do teu lado. Então, ele falou: Enoque, eu vou te dar 2 lentes, 2 porque você tem 2 olhos, quem é cego de um é só uma lente.
mas eu vou te dar 2 lentes e vou te fazer algumas recomendações. Enoque, a palavra é para mim, não é para você, viu, Carlos? Enoque, eu quero que você procure usar somente as lentes que eu estou te dando. Que conversa esquisita é essa? Presta atenção. Daí ele fez uma pergunta e falou assim: Enoque, como você está vendo superficialmente a minha noiva hoje representada na vida dos pastores que eu tenho nessa manhã? Como que você está vendo, Enoque? O que a tua lente está conseguindo te passar? A tua lente, Enoque, não é minha. Eu falei, tá bom, Senhor. Senhor, eu estou vendo pastores, eu estou vendo pastoras com muitas dificuldades. Eu estou vendo muitos pastores cansados. Eu estou vendo muitos pastores decepcionados. Essa lente, mas irmão, é como ver a parede de uma casa. O interior é a lente dele. Sacou ou não? Sacou? Se você passa lá em casa e vê a frente da minha casa, você tem uma visão. Mas o meu quarto tem 20 metros quadrados. E quem eu passo por lá de fora não sabe. Um dia eu falei, eu vou construir um dia uma casa, mas o quarto eu quero com 20 metros, para não bater porta em lugar nenhum. Sacou? Tá ligado ou não? Ele falou, Enoque, o que a tua lente está vendo? Eu estou vendo muitos pastores machucados. Alguns, ele foi espancado, foram escorraçados. Outros estão feridos por causa do trabalho da vinha. O trabalho da vinha, irmão, eu fui lá em Marialva. Lá nós temos um membro da igreja que mexe com plantação de uvas. Eu aprendi bastante sobre cuidados com a uva. Então machuca muito a mão. A mão, você trabalha com a mão, os dedos ficam tudo, as unhas, fere muito os dedos. E tem que combater. Chove um pouquinho, tem que passar veneno por causa das pragas. Eu vejo muitos pastores que estão querendo desistir do Senhor. Eu vejo muitos pastores que estão querendo desistir da sua própria família. Eu vejo pastores desistindo dos seus próprios filhos. Eu vejo pastores que eles não estão aguentando mais. Eles estão como aquele carro que o amortecedor está batendo, o fundo do assoalho está batendo no pneu. Ele falou, Enoque, você só está vendo isso? Você não vê mais nada, tá, Enoque? É sua lente, tá? Falei, tá bom, senhor. Enoque, não se meta e mexer com outra lente. Não pega do Paraguai, não. Você está sacando o mistério ou não? Eu vejo pastores exaustos. Eles estão cansados de andar e sentir as dores de suas ovelhas. Eles não aguentam mais. Eles quase estão precisando de um psicólogo, um trem desse negócio que mexe com a alma do cara. Eu também estou vendo pastores que estão doentes. Estão doentes, eles absorveram tudo para si. Eu vejo pastores que sofrem por falta de um abraço. Ninguém na igreja te abraça. Ninguém te faz um acalento. Ninguém te chama para almoçar. Ninguém te dá uma oferta de R$50. Eu tenho pregado bastante isso, quem sabe acontece hoje aqui. Senhor Jesus, hoje eu vou para a igreja, para a tua casa. O cara está lá no TSD deles. Pai, se o Senhor me lembrar, a hora que eu chegar lá na igreja, a primeira pessoa que sentar ao meu lado direito, eu vou dar R$50. E ele falou assim, Enoque, eu quero que você vá e eu quero que você fale algumas coisas antes da pregação. E
como ele tinha mandado, eu escrevi tudo que ele falou. Ele falou: Enoque, eu quero que você escreva algumas coisas que você crê. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu creio que o homem só pode ser salvo pela obra da cruz, não tem outro meio. Eu creio que haverá um julgamento e os homens estarão ou no céu ou no inferno. Eu creio que a igreja na terra está sendo apacentada pelo Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo é que distribui dons aos homens para a realização da obra, a cada um de nós confiada, e que cada um de nós devemos buscá-los. Eu creio que sem a unção do Espírito Santo, o homem não consegue fazer a obra que ele confiou, porque o próprio Jesus precisou dele. Eu creio que Deus criou macho e fêmea. Eu creio que sou habitação do Espírito Santo, que ele tem ciúmes da minha pessoa, não é, Helena? Eu sempre falo com a minha namorada, falou: antes de você tem o Espírito Santo. Falei: o dia que eu perder isso de vista, acabou. Vai para o sal, vai se desidratar. Eu creio que o homem pode abreviar os seus dias. Muitos pastores vão morrer fora do tempo. Claro. Tito 3,10 fala isso. Creio que o pai corrige o filho que ama, se bem que isso não se prega mais, né? Muito difícil pregar isso. Eu creio que o leito deve ser sem mácula. Eu creio que a maior pregação de um cristão é o seu testemunho. Falo muito que quem não tem testemunho não tem o que pregar. Por que muita gente não leva ninguém para a célula? Porque ela não tem testemunho. Por que a pessoa convida a pessoa para vir para a igreja e a pessoa não vem congregar com ela? Por quê? Porque ela não tem testemunho. Não, posso ser da tua igreja? Não, posso ser de uma outra, da tua não. Eu creio que os ensinos de Jesus continuam sendo válidos até hoje. Eu creio que há pessoas que mudam de igreja por causa de brigas e confusões, não busca conserto, não busca reconciliação, ela só está mudando de domicílio. Os futuros boletins de ocorrência para o seu novo gestor de intrigas. Mudou de igreja. Você cantou a primeira música. Como é precioso. Eu perguntei esse dia lá, qual que é mais fácil, irmão? Pedir perdão, se reconciliar, lavar o pé de alguém? Porque os 3 ferramentas mais poderosas de uma igreja, Fernando, é a bacia, a água e a toalha. Essa é a ferramenta mais poderosa de uma igreja. Eu tive um pastor que hoje não é mais pastor. Ele falou assim: a hora que eu pedi, eu falei, o irmão falou comigo, eu falei: olha, pega as 3 ferramentas mais poderosas da igreja. O irmão aguardou a oportunidade, chegou e falou: pastor, que lavar o teu pé. Eu não, você não vai lavar meu pé, porque se você lavar meu pé, eu vou ter que lavar o teu. Eu te pergunto, você que é pastor aqui, qual que é mais fácil? A pessoa consertar lá na tua igreja ou mudar de igreja? É mais fácil mudar de igreja. E o outro pastor recebe. Fala pior. E ele vai ser o novo gestor de intrigas. Me lembro muito bem quando o Jim Swack estava ministrando, quando a pessoa queria vir para a igreja dele, ele falava assim: ô irmão, eu já tenho tantos problemas aqui. A gente deveria ter coragem de falar isso para essas pessoas que trabalham em horta, mexendo só com pepino. Eu creio também que mentir, roubar, cobiçar é pecado. Eu creio que fazer o bem, que não fazer o bem é pecado. Eu creio que não amar o próximo é pecado, ser soberbo é pecado, adulterar é pecado, criar divisões na igreja é pecado, fornicação sempre e continuará sendo pecado, julgar-se superior a outro irmão é pecado, julgar, menosprezar, ignorar o irmão é pecado. Ele falou: eu queria que você falasse isso, pontuasse isso. Então, Enoque, como que você está vendo
Eu estou vendo muitos pastores, eles estão cansados. Eu vejo pastores que eles não conseguem mais ministrar a palavra. Eles estão indo para o tio Google. Eles não estão ouvindo mais o Senhor. Olha aqui para mim, pastor, dentro daquilo que ele tem me ministrado muito nesses últimos anos, mas essa palavra aqui ele me quebrou. Para você ver, Enoque, a palavra não é para a igreja, é para você. Eu fiquei muito chateado porque ele me mostrou que eu não amo. Eu fiquei bem quebradinho. Quebrado não, eu continuo quebrado, né? É muito chato, irmão, você ser confrontado. Coisa mais difícil na vida cristã é você olhar o espelho e ver que o problema na igreja está bem ali diante de você, está no espelho. Ele falou, Enoque, o que você continua vendo na tua lente? Ele falou assim, eu continuo vendo algumas coisas. O que você está vendo? Eu continuo vendo famílias de pastores, esposas de pastores, filhos de pastores que perderam a alegria de ir na igreja. Eles não mais lêem a Bíblia e só fica no Instagram, no Face. Eu vejo mulheres de pastores, filhos de pastores, que acham que a cruz está pesada demais e que não vale a pena, e que, na verdade, o que é bom mesmo é carregar um serrotinho no pé da cruz para ir cortando à medida que ela vai pesando. O que você continua vendo, Enoque? Eu continuo vendo famílias de pastores que dizem que ser fiel e ter uma vida de santidade ao Senhor é uma perda de tempo. Eu vejo famílias de pastores que dizem que ter uma vida irrepreensível e digna de ser imitada já ficou para trás. Eu fiquei muito triste com isso. Você imagina eu falando isso para a igreja lá local? E ele falou, Enoque, parafraseia isso tudo para a vida pastoral. Eu não vou declinar o nome desse homem, eu li muito o livro dele, Escola Dominical. E intelectual de primeira grandeza. E ele engravidou uma mulher no gabinete da igreja dele. Ele já não está mais vivo e não falaria o nome dele em lugar nenhum. Nem lá na igreja eu falo. Mas depois fiquei contente que no final a mulher abandonou ele porque ela queria só dinheiro e ele perdeu tudo, né? Que quem perde o nome, irmão, perdeu tudo, perdeu o maior patrimônio. Depois voltou e fiquei sabendo, fiquei feliz depois que ele se reconciliou, foi pastorear uma outra igrejinha que estou falando pequenininha, tá, irmão? Não tem igrejinha, só tem prédio pequeno. E daí morreu. Mas é muito triste ver a derrota de um pastor. É doloroso demais. É difícil você ver um pastor que ficou incrédulo, que ele não crê mais na Bíblia, que ele não crê no Espírito Santo, que a esposa dele não crê nele, que o filho dele não acredita nele. Daí, ele de relance, você sabe que é relance? Ele falou, vou te mostrar só um cadinho, bem. Isso é relance. Eu já tive um relance, a hora que eu vi, falei assim, esse carro é do fulano? Era um carro preto, e na época do Corcel, o melhor carro da cidade, em Curitiba, relance. Não, não é não, eu estava vendo para o cursinho e tal. E o pior que era, ele estava vendo que a filha do pastor, ele era o ministro principal da igreja, ele acabou com a família dele, um engenheiro, acabou com tudo. Eu não sabia de nada, graças a Deus que eu não fui atrás de nada. Relance. Então ele mostrou o relance, o que falando lá na igreja, ele me mostrou 2 Timóteo 3, falou, Enoque, essa lente sou eu que uso, porque haverá homens
em Londrina, no Paraná, no Brasil e no mundo, amantes de si mesmo, avarentos. Enoque, você não sabe quem é aqui na igreja avarento. Enoque, eu nunca vou te dar. Enoque, se eu te mostrar quem é avarento, você se acaba, Enoque. Enoque, se eu te mostrar quem é amante de si mesmo, eu acabo com o ministério que eu te confiei vai acabar. Falei, Enoque, você não sabe. E não tente buscar no mercado paralelo essa lente. Homens presunçosos. Presunçoso é aquela pessoa que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz. Tem gente que é incapaz de sentar para ouvir alguém. Me lembro muito bem do Russell Shedd, quando o Conselho de Pastor Londrina fez um trabalho sobre unidade, eu estava lá. Ele estava sentado bem na primeira cadeira, a perna cruzada com uma anotação, um papelzinho para anotar. E alguém pediu para um rapaz fazer uma abertura. Aquele rapaz foi lá, fez a abertura e falou uns negócios. Depois entrou Russell Shedd, ele com aquele jeitão elegante dele, falou assim: eu estava ouvindo o nosso irmãozinho falando. Eu fiquei impressionado. Eu até fiz umas anotações que eu vou colocar no próximo livro. O seu chat. Você tem que querer manar. Então, mas o presunçoso, soberbo, blasfemos. Enoque, essa lente sou eu que tenho. Essa lente, Enoque, você não tem. Você nunca vai possuir essa lente, Enoque. Você vai perder o ministério que eu te dei e você vai arrebentar a família que eu te dei. A Bíblia fala que até o tolo, quando fica quieto, ele passa por sábio. Blasfemos, desobediente aos pais, ingratos, profano. Falou, essa lente, Enoque, você não capta. Você não tem, você não possui. Você não tem na tua bolsa, eu que tenho. Intemperantes. Palavra esquisita, bom para pôr em boi, né? Que não se controla, desregrado, descomedido, cruéis, que se satisfaz fazendo mal. Não vou dizer. Falou, Enoque, você não usa. Falou, Enoque, aqui na Batista da Glória, talvez tenha uma, duas pessoas assim, Enoque. Não tem mais não. Batista da Glória, 1, 2, talvez tenha, Enoque. Mas você nunca vai saber, Enoque. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Enoque, eu não te chamei para cuidar disso, Enoque. Enoque, eu não te coloquei aqui para pastorear pessoas usando essa lente. Essa lente sou eu. Eu que tenho recursos para trabalhar com essas pessoas. Você não tem. Enoque, se um dia, porventura, Enoque, você ir lá no mercado negro e achar uma lente e querer ver, rotular aquele pastor com essa atitude, Enoque, é por tua conta e risco, não é por minha. Fala assim comigo, está difícil cuidar da minha vida, brother. Fala, não tem tempo para cuidar da tua não, meu. Eu falo isso direto na igreja. Eu não gosto lá na igreja que ninguém fala que pastor de fulano tal adulterou. Eu vou ganhar com o quê? Eu estou tratando agora uma suspeita de adultério. Tem isso também agora. E chegou o casal. Não fala para pastor. Eu vou falar para minha mulher, rapaz. Eu já estou passando mal te ouvindo aqui, rapaz. Eu já estou quase pedindo água aqui. E eu vou falar para minha mulher, rapaz. Eu estou sofrendo. Mas tem pastor que gosta de matar a mulher. Você vai morrer junto comigo. Nós vamos morrer junto. Como é aquele cara lá do cangaço? O lado que morreu junto? Parece que os pastores de hoje é assim. É Lampião e Maria Bonita. Eu morro, mas você também morre comigo.
Nós dois é um, não é? Então você vai morrer junto comigo. Não, não. Então, eu mando sempre essa interrogaçãozinha que tem para escrever, não tem? Sente. Ai, pastor, dá uma bênção. Aleluia! Vem domingo que nós vamos falar em mistério aqui. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando. Enoque, a tua lente, ele só passou um relance disso, só um relance. Quem é? Não deu para ver. Era preto, só o único que você sabe porque era preto. Querido, se eu pudesse te dar uma palavra nessa manhã, isso está quebrando muitos pastores. Porque à medida que você começa a usar essa lente, você se esqueceu que a cadeira do juiz está ocupada. Não tem vaga para você. Então eu comecei a refletir sobre a humilhação de Jesus. Era dia da ceia e ele começou a mostrar que toda aquela dor, ele ficou desfigurado, ele ficou irreconhecível, ele ficou deformado por causa dos açoites, ele ficou mutilado, ele foi ferido, ele foi cuspido, ele foi dilacerado. Ele não tinha a fisionomia de um homem. A tradução melhor seria essa. Ele ficou com uma aparência horrível, a sua aparência externa. E a hora que eu estava recebendo essa revelação, ele falou assim: Enoque, sabe por que, Enoque, que ele ficou desse jeito? Não foram só os açoites, foi por causa do seu pecado, Enoque. Enoque, o seu pecado me desfigurou. O pecado dessas pessoas que você pastoreia foi lançado no corpo dele todinho, e ele perdeu toda aquela beleza, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Enoque, eu queria te dizer que eu sofri tudo isso porque eu te amo. Agora, Enoque, se eu te amei, você não deve amar essas ovelhas que porventura existam no rebanho que você está pastoreando com tais características ou predicativos negativos? Enoque, se eu amo, eu chamei para ser pastor Moisés, que foi assassino. Se eu chamei Paulo para ser pastor, que foi assassino, Enoque, se eu chamei Davi para escrever salmos para a minha igreja, ele não serviria para estar debaixo da tua autoridade para ser pastor, porque você, como pastor, serviria muito bem para ser um bom juiz, para dar sentenças condenando pessoas. Eu fiquei muito chateado comigo, irmão. Eu queria que você entendesse, você ficar lá no seu canto e Deus te torcendo como uma mulher torce uma coberta para tirar água. Essa palavra não é para você, essa palavra é para mim. Falou: Enoque, não usa a lente do mercado negro. Mulher, cadê os teus acusadores? Senhores, foram para o Carrefour, foram fazer compra. Mulher, eles não te condenaram? Não, Senhor, nem eu te condeno. Go, vai, e não peques mais. Esse texto de João 8 foi o que mais tem mudado a minha vida pastoral. Eu não estou na igreja para acusar ninguém. E esse dia ele me torceu nessa mensagem aqui. E eu fico tão chateado com as minhas opiniões às vezes. Eu sou tão crítico. Sabe por quê? Fala assim, tem lente
no mercado negro sendo oferecida bem baratinha. Fala para a pessoa do outro lado. Só $1, fala. Uma lente boa é R$5.000, R$4.000. O mercado negro é R$1. Mas essa lente do mercado negro, o que ela consegue visualizar, Enoque? E ele falou assim: Enoque, eu quero te mostrar que essas lentes que o homem, você como pastor local na minha igreja, pode causar cegueira espiritual. Você usando essa lente, Enoque, você pode ter uma cegueira permanente, se não for cuidado a tempo. Tá, eu falei: Senhor, então o que essa lente do mercado paralelo mostra? Essa lente do mercado paralelo, ela demonstra só julgamentos. Só julgamento. Porque, pastor, a irmã fulano, o irmão Beltrano, porque aquele irmão, o senhor não conhece aquele irmão. O senhor vai ver quem é aquele irmão. Essa lente demonstra indiferença, egoísmo. Você lembra a história do bom samaritano? E ele faz questão de falar do sacerdote e do levita. Ambos passaram de largo. E veio esse samaritano no capítulo 10, verso 35, e deu 2 dinheiros. Se você vai dar uma pesquisada, você vai ver que 2 dinheiros é um dinheiro bem insignificante. A única coisa que os estudiosos acham e concluem que era um dinheiro um pouquinho maior, que talvez daria para pagar 2, 3, passar 2, 3, 4 dias, não sabe? E ele fez questão de mostrar que aquele sacerdote, aquele levita, estava usando lentes do mercado paralelo. Eu e você não estamos aqui para condenar ninguém. Jesus nunca deu suporte a pecado, irmãos. Ele falou para a mulher: então vai e não peques mais. Acho que é João 9,14. Ó, vai, toma cuidado para que não te aconteça coisa pior. Falou para Adão: o pecado jaz à porta. É como uma cobra pronta para dar um bote. Avisou antes. Mas acusar, ele não acusa. Fala assim comigo: Senhor Jesus, se hoje de manhã eu tenho aqui na bolsa ou na carteira alguma lente do mercado paralelo, eu vou jogar na tua fornalha. Aquela que foi jogada a Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa lente demonstra comodismo. Essa lente do mercado paralelo demonstra, você só consegue ver a insensibilidade das pessoas. Nós tivemos uma reunião muito legal esses dias lá. Eu achei massa que daí um empresário que estava com a gente: pastor, posso dar uma palavra? Ele estava atrás de mim, ele é meu discípulo. Eu falei: pastor, o jeitão dele, com muita sabedoria, ele falou: olha, pastor, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu estou falando de mim, porque ele aprendeu que a gente tem que falar dos outros. Está difícil cuidar da minha vida. Fala para a irmã: não tem tempo para cuidar da tua vida não, irmã. Fala: se eu lembrar, eu vou orar. Fala: pô, cara, está difícil. Você consegue cuidar disso aqui direitinho, irmão? Antinoni, é fácil cuidar de... Um pastor chegou e falou assim: pastor Enoque, faça uma oração por mim, porque eles acham que a nossa oração resolve. Sai! Pastor, eu vi um negócio na TV e não sai da minha cabeça. Você acha que ele viu um cara evangelizando lá na Amazônia? Ele viu um rapaz lá naquela avenida Niquema. Você acha que ele viu isso? Caiu, despencou.
comodismo, incredulidade. Ela mostra uma competição, um estrelismo. Essa lente mostra um conformismo ao meio onde você está. E Paulo escreve ao Romano: não vos conformeis. A igreja está conformada, a igreja tomou a forma do mundo. A igreja tem a forma do mundo, irmão. Todo mundo sabia quem era crente antigamente. O pastor Diogo falando das coisas que irrita a gente, né? Pastor pregou, tudo você prega. Vem aqui que não sei o que, tem que entregar a vida para Jesus. Encha a frente, irmão. Eu fico falando: Jesus de Nazaré, o que eu estou fazendo aqui? Eu e a minha mulher. Vai tudo lá na frente. Até os crentes. Ô, Ribaná. Eu falei: Enoque, você não está usando a lei do Paraguai? Irmão, se você tem hábito de julgar os outros, cuidado, hein? Você está no sal já, meu. Está ralado, meu. Tem muitos versículos na Bíblia que me incomoda. Um monte, mas me incomoda. A hora que eu leio, eu já dou uma pulada. Vou para Salmo 23. Salmo 23, o Senhor rebanai. Não te incomoda 1 Coríntios 9? Quando Paulo estava falando que ele estava fazendo de tudo para ganhar as pessoas, para que, no verso 27, antes eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a tantas pessoas em Londrina, eu mesmo não venha a ser de alguma forma reprovado. Isso é Paulo que escreveu, não é esse rapazinho aqui do Bandeirantes. Paulo que escreveu 13 cartas. Quantos pastores hoje não podem subir numa plataforma, não podem liderar nenhuma célula? O rapaz chegou e falou: pastor, eu quero congregar com o senhor. Por quê? Não dá para congregar com meu pai. O que ele prega não confere dentro de casa. Não confere, pastor. Brother, você está casado, dos males o menor. Um texto que me incomoda muito é Mateus 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o mesmo juiz, Enoque, que você julga, Enoque, você também vai ser julgado, e com a mesma medida que você tem medido os outros, também eu vou te medir. Outro texto que me incomoda é Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 fala que sujeitai ao Enoque, que está ali naquela igreja local, que está velando pela tua alma aqui na Igreja Batista da Glória, porque o Enoque um dia vai ter que dar conta de você. Irmão, não te incomoda isso? É que está gravando, né? Mas é tanto pastor fazendo atrapalhada, Jesus de Nazaré. Mas é tanta mula sem cabeça. É tanta... Eu fui lá um dia lá, acho que não está aqui essa pessoa. Não está, não vem. O irmão trabalhou comigo lá na Confepar. Você conhece aquele cara? Ô, pastor Enoque, trabalha num cartório, pastor Enoque, que bom atender o senhor aqui, não sei o quê, conheço o senhor, não sei o quê, aquele papo lá, né? E tal. Pastor, mas é todo mundo que não sei o quê, falando lá. Ele falou: então, aqui veio um pastor, pegou uma propriedade da igreja, passou para o nome dele. Ô pastor, vamos fazer o seguinte: o senhor me dá uma indenização, aquela chácara, me dá isso para ficar barato, tá? Ele vai ser julgado, irmão. Você que é pastor vai ser o último a ser julgado. Vão ser as suas ovelhas. Ah, mas meu pastor, calma, a hora dele vai chegar. Calma, ele é o último. Presta atenção, maluco. Que não. Primeiro com você. Anjo, coloca no telão. Ele está entrando na boate. Pega a cara, é isso. Dá de frente. Isso. É você? E essa moça que está entrando com você, quem é? Ela é
É sua esposa? Não. Ela é do quê? Do louvor. Sua secretária. Por que você fez fazer isso? Infeliz. Por que você fez isso? O anjo, outra. Aqui você está onde? Em São Paulo. Quem é essa outra moça? Não é tua mulher? Você bebia que boa? Você rasgava a nota de 100? Você é meio maluco, né? Hoje eu estou atendendo somente aqueles que foram aprovados. Fica aqui naquela fila, eu vou conversar com você depois. Próximo. Você está entrando aonde nessa reunião? Não é reunião da minha igreja. É reunião secreta. O que você está fazendo aí? Por que você não vai cuidar das minhas ovelhas? Tinha uma lá no hospital precisando de visita. Eu queria visitar. Eu queria visitá-la, mas queria levar com você. Mas a sua agenda era tão cheia. Eu tenho medo de negócio de agenda cheia de pastor, irmão. Tenho medo. Porque Jesus sempre tem que ter a agenda aberta para mim. Eu não consigo entender isso. Meu irmão, Jesus de Nazaré está mais ocupado que Jesus. Jesus atende a China, falando em chinês. Quantas visitas você fez essa semana? Quantas pessoas você atendeu no mês de março? Você vai colocar tudo culpa na pandemia. Vai usar esse discurso até quando? E para caminhar para o fim, falou: Enoque, eu queria te fazer algumas perguntas. Você quer dar o seu melhor para mim? Enoque, você quer andar numa vida mais plena comigo? Enoque, você precisa entender que para andar comigo, você precisa estar mais comigo. Você precisa ter vida mais íntima comigo. Querido, eu sei que a glória é só para Ele, tá? Para o campeão. Só para Ele. Mas se você me perguntar, como que Deus, Ele já me usou para ressuscitar 5 pessoas? Eu fico olhando. Fico perguntando para Ele como é que Ele faz. A pergunta que eu mais faço para Ele no meu tempo com Ele: Jesus, eu queria que o Senhor me desse uma aula de milagres. Como que opera milagres? Me dê uma aula, Senhor. E esse dia Ele falou assim para mim: Enoque, toda a obra da minha criação o homem nunca vai poder ver. O máximo que a ciência pode ver, Diogo, é descobrir o funcionamento da minha criação. O genoma, o homem nunca vai conseguir ver aquela trinca lá do DNA. Não vai. Ele vai poder ver uma massa cinzenta no microscópio eletrônico. Mais do que isso, não. E por inferências, por deduções, vão descobrindo que isso aqui interfere no olho, no braço. Mais do que isso, não. A eletricidade, a camada KLMN do elétron, falou: Enoque, o máximo que o homem pode ver é induzir, é descobrir, é criar um mecanismo para explicar como que funciona. Mais do que isso, não. O homem nunca vai ver o elétron. Você pode estar com dor hoje, mas ninguém sabe. Ele falou: mas eu sei. Tinha um vereador, estava discutindo lá na Câmara, e alguém: não, mas não pode mexer com isso porque envolve a lei da gravidade. Não, a gente revoga. Inocente, não sabe nada. Entendeu? Querido, Ele está aqui presente.
Ele sabe que você está sofrendo hoje. Ele sabe que você está querendo dar o pira. Sabe o que está faltando com você? Está faltando Enoque. Você precisa ter mais tempo de intimidade com Ele. Só isso. A igreja lá não funciona sem oração. Nós estamos querendo cuidar de algo espiritual com estratégia humana. Não funciona. Não funciona. Eu estava aconselhando o rapaz do Tibúrcio. Lá tudo é Tibúrcio. E era vendo o negócio do casamento no domingo. Pastor, o senhor pode orar aqui no meu ombro direito? Eu falei, está doendo, eu nem dormi direito. Eu falei, vamos orar, a oração da fé. Ele mandou o áudio. Você liga para mim depois. Pastor, não sei o que o senhor tirou. Nós estávamos lá no culto, a irmã deu testemunho. Pastor, na hora da adoração, a hora que eu levantei a mão, que eu estava na adoração, daí a pouco, uma mão veio e me segurou, e eu fui para o chão. Eu tinha uma consulta marcada para tirar o útero na quinta-feira. Cheguei na quinta-feira, o médico falou, a gente tem que ir de praxe, dar uma olhada, tá, não sei o quê. Chamou mais alguém e falou assim, a gente tem que dar uma olhada melhor. Mas o que aconteceu? Não tenho mais nada para fazer nesse útero. Eu queria dizer para você, pastor, que Jesus não mudou. Eu queria dizer para você que você não cura ninguém, não ressuscita ninguém, mas Ele quer usar a sua vida para curar pessoas, para libertar pessoas. Ele quer usar a sua vida para tocar em pessoas. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa se dispor. Esse irmão Constantino, ele tinha 74 anos, eu cheguei naquela casa que eu moro hoje, em 93, eu acho que 93. É 93. Cheguei lá, o Armando tinha ligado para mim, mas isso já passava um tempo lá. A hora que eu cheguei lá, demorou uns 20 minutos para me chegar naquele lugar. O irmão Constantino estava morto, já fazia mais de meia hora. E o Espírito Santo falou assim, eu vi aquela cena, o filho com o pai na perna, e o irmão Constantino, então, pastor, o Espírito Santo falou assim, ora de novo, ver se funciona. Se você tirar daqui, você tira um defunto. Ele morreu com 94 anos. Fazia meia hora que estava morto, estava gelado já. Querido, ele não mudou. O texto de Mateus 10 me incomoda. Não te incomoda Mateus 10? Que é para ir curar os enfermos. Não tem mais cura, não tem nada, irmão. A gente manda para o hospital. Tem um testemunho que o Atílio escreveu direitinho para mim, lá da ovelha dele. Ele falou assim, que eu estava lá, não sei o quê, que eu fui pregar, que ele estava de férias. E eu cheguei lá, andando lá, dei um tapa assim no ombro da irmã. E ela depois falou que naquele tapa, os pulmões dela lá dentro fez assim. Chacoalhou tudo. A dor da perna, a dor de cabeça, respiração. Sabe aquele negócio da Covid? Ele não mudou, irmão. Ele falou, Enoque, não julga as pessoas, não. Eu queria concluir dizendo o que ele falou para mim. Depois de tudo isso, minhas inquietações continuam. Eu falando para ele, eu escrevi. Senhor, eu estou percebendo que eu não sou o pastor que eu imaginava que eu fosse. E o Senhor está mandando eu ministrar a tua noiva no domingo de manhã. Essa noiva bonita, cheirosa, linda, maravilhosa, que o Senhor pediu nada mais, nada menos do que o Espírito Santo para cuidar dela. O Senhor está pedindo para mim ministrar essa noiva no domingo? Não, eu não estou preparado. Senhor, eu estou descobrindo que de fato não é tão fácil andar na medida que o Senhor tem me proposto para amar, para zelar, para proteger as ovelhas, para cuidar das ovelhas
como alguns dizem que é fácil. Senhor, eu estou percebendo que não é fácil amar certas pessoas que a gente convive diariamente. Eu preciso muito mais hoje dessa graça do Senhor do que antes. Senhor, eu estou percebendo, eu estou concluindo que eu vou precisar jejuar e orar muito mais e ter muito mais tempo com o Senhor para receber a direção do Senhor, para saber como ministrar a tua noiva. Eu não sei. Senhor, andar no teu amor, eu não sei. O Senhor pode me ajudar? Eu não sei. Senhor, o meu conhecimento é tão pífio, tão insignificante, como o Diogo falou. Eu falei, ele está falando no meu lugar ali já. Tão insignificante, de fato. Eu não sei o que fazer. Eu não sei mesmo, irmão. O pastor que falar que sabe pastorear, você tem que ir lá fazer curso lá com ele. Me avisa aí, se alguém sabe, me avisa, que eu vou lá, vou marcar umas audiências lá. Senhor, estás me convencendo a orar dia após dia em línguas. Irmão, se você não fala em línguas, queria dizer para você que você está perdendo muito. Você deve pedir ajuda aos universitários. Senhor, estou precisando de que fale comigo mais pontualmente. Enoque, não faça isso. Enoque, eu não estou nesse negócio. Eu não te autorizo a se envolver nisso. Enoque, se afaste até da aparência do mal. É isso que está na palavra. Senhor, venha e fale comigo em visões. Me mostra algo que talvez que eu estou precisando, algo que eu não percebo, porque a noiva é tua, não é minha. Senhor, eu imagino que isso passa a me chocar ainda mais do que o Senhor está falando comigo. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria orar por você. Eu queria pedir que Deus tocasse em você. Se tiver alguém aqui doente, eu queria pedir para Deus tocar em você. Se você está desanimado, se você está querendo abandonar, fala com a Tília e com o Diogo, que eles têm uma receita para você. Se você está querendo chutar o pau da barraca, a barraca não é tua nem o pau. A única coisa que você tem que ter é o teu pé que Ele te deu. Então, talvez você é uma mulher que está aqui, está tão machucada, tão ferida. Tem o lampião, né? Que ele morre, mas mata. Então, eu queria orar por você. Talvez você está doente, está com enfermidade. Ele pode te tocar agora. Eu estou sendo honesto, irmão. Estou falando. Ele falou, Enoque, fala tudo que eu mandar. Ele fala, Enoque, você não cura. Você não faz nada. Você faça o que eu mando. Quem quiser vir à frente pode vir. Andere mana suri andere mana, leri mana ganseri andera. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender